Uma boa tarde a todos. Chegou o nosso horário, né, de compartilharmos a palavra. E dando continuidade ao que nós estávamos falando ontem, né, e desde o princípio, que nós já tocamos, né, nesse assunto, nós vimos lá que quando Adão pecou, né, naquele momento em que ele se submeteu à voz da serpente, ele entregou na mão de Satanás, o diabo, o contrato da sua vida, o controle, né? Ele deu a escritura da terra nas mãos de Satanás. Então, além disso, né, o inimigo ele detém com ele também o contrato da vida de todo aquele que ainda permanece no pecado, daquele que ainda não nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, né, um homem sem pecado, a morte não tinha domínio sobre ele. Até nós falamos que para ele morrer, ele teve que querer morrer, se entregar, né, para ser morto. Porque ele é um homem sem pecado nenhum, e a morte não tinha nenhuma eficácia sobre ele. Então, quando Jesus morreu, ele pagou a dívida, né? Ele foi o sacrifício perfeito e suficiente para pagar a dívida que toda a humanidade, né, tinha e teria ainda com o inimigo, com Satanás, por causa do pecado. Sendo assim, Jesus ele tirou das mãos do diabo, de Satanás, todos os contratos, né, das vidas de todos os homens. E ali, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, né, sem pecado, ele assinou com o seu próprio sangue o resgate de todas as vidas. Então, o que toda pessoa, todo homem pode escolher é se deseja, aí é o livre-arbítrio, né? Se deseja ou não assinar esse contrato da vida eterna com Jesus. E isso como? Simplesmente pela fé, de coração e declarando, né? Aceitando como o seu Senhor e seu Salvador. Lá em 2 Coríntios 5, 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por Cristo Jesus, nós somos justificados na presença de Deus. É algo interessante, né? Até uma figura, né? Porque quando você aceita o senhorio de Cristo, você nasce de novo, Deus olha para você e ele vê você, vê Cristo em você. Então você é justificado na presença de Deus. Nós também falamos algo assim, que alguns, né, pensam que Jesus surgiu, né, do nada, ou alguns acham até que ele é uma ficção, mas nós lemos na palavra, e mesmo às vezes, algumas escrituras, né, fora da palavra de Deus, referências a Jesus. Mas na Bíblia, muitas profecias foram feitas muitos anos antes da sua vinda. Deus inspirou profetas, né, e homens de Deus para falarem da vinda do Messias, de Jesus. Isso no texto de Isaías, que aparece lá em Isaías 7,14, foi escrito quase 800 anos, né, antes da vinda do nascimento de Jesus.
Isaías 7,14 diz ali que Jesus nasceria de uma virgem. E seria um sinal, né, da sua vinda. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Lá em Mateus 1, versos 18 a 21, está o cumprimento, né, dessa profecia, feita há quase 800 anos atrás, desse momento aqui relatado em Mateus. E ali está escrito em Mateus 1, versos 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mesmo em Isaías, né, existe ali, tem uma outra profecia, dizendo que Jesus ficaria mudo, né? Ele não se defenderia com palavras nem com nada perante aqueles que o acusavam, né, que o estavam agredindo. Lá o texto de Isaías diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E ali em Mateus, né, nós vemos, né, o cumprimento dessa profecia do comportamento de Jesus perante aos seus acusadores. Ali diz assim em Mateus 27,14: Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Então Jesus morreu calado, morreu por cada um de nós. Ele não reclamou por ter que morrer por nós. Por quê? Porque ele nos ama e ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver, perdoando os nossos pecados, para que pudéssemos herdar a vida eterna. E a sua ressurreição, né, é a certeza de que se o aceitarmos como Senhor e Salvador, teremos garantida a vida eterna com Ele. Uma outra profecia que se cumpriu está no Salmo, né, 22, 18. Lá, essa profecia dizia que os soldados repartiriam as vestes de Jesus na crucificação. Ali está escrito no verso 18 do Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes,
e lançam sortes sobre a minha túnica. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus 27, 35. Lá está escrito assim: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. A palavra testifica, desde o princípio, lá do Gênesis, né? Da vinda e do sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos nos apresentar a Deus, a ter comunhão com Deus. O que nós temos que entender é que Jesus, né, ele não foi forçado a ser crucificado. Ele veio exatamente por isso. Durante a sua vida, né, Deus sempre mostrou a Jesus o que iria acontecer, o que ele deveria passar, né, para que nós pudéssemos obter perdão pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade e nascer de novo, né, sermos livrados da condenação. Jesus, ele se entregou por amor a nós. Quando os soldados foram lá no Getsêmani para prendê-lo, ele não esboçou nenhuma reação. Ele permaneceu. Os seus discípulos se espalharam, uns fugiram, né? Ele não. Ele não tentou fugir, sabendo, né, de antemão tudo o que iria acontecer. Então, nós temos que ter noção de toda a dor que ele sentiu. Ele estava ali como homem, um homem normal. Ele havia se esvaziado da sua divindade, né? Ele estava como qualquer um de nós ali. E ele sofreu tudo por nós. O relato bíblico diz que todos os nossos pecados caíram sobre ele. Ele foi batido, cuspido, pregado, né, na cruz, ali, crucificado. E o pior não foi isso, a dor física. O pior de tudo foi a dor, né, que ele passou pela morte espiritual. Ele experimentou, né, entre aspas, o inferno por nós. A total separação de Deus. Ele foi para as trevas totais. E isso ele enfrentou, né? Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. Ele se entregou, venceu a morte ao ressuscitar, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna, a salvação. Isso é a salvação. Efésios 5:2 está escrito: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quando nós lemos lá em Gênesis que Deus soprou, né, sobre o homem o seu espírito, né? Era o tipo, o homem tinha, antes da queda, a vida do tipo de Deus. O Espírito de Deus estava nele. E Jesus veio, né, para que nós pudéssemos recuperar gratuitamente a vida eterna através da fé nele. Então, para que sejamos salvos, para que possamos ter a esperança da vida eterna,
a certeza, eu diria, né, da vida eterna, nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador e declarar publicamente que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Lá em Romanos 10, versos 9 a 10, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a palavra confessar, aí nesse texto, tem o sentido de declarar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. E quando, né, as pessoas, aqui o texto, alguns textos dizem sobre o batismo, né? Muitas pessoas falam, né? Eu já fui batizado quando eu nasci. Porém, o batismo, ele testifica o que? Um ato de arrependimento e uma atitude individual, sendo que só pode, né, tomar uma atitude de arrependimento quando a pessoa tem condições racionais de se arrepender. Quando você é criança, né, nenê que foi batizado, você teria condições de entender o significado do batismo? Logicamente que não, né? Então, aquele batismo, na realidade, não tem valor. E muitas religiões, né, algumas religiões, denominações, batizam crianças recém-nascidas, tentando, né, ou crendo que isso dá a elas salvação. Porém, a salvação, ela só pode ser dada por Jesus quando nos arrependemos de nossos pecados, quando cremos que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós decidimos conscientemente segui-lo. Batismo não salva ninguém. Baseados naquilo que a Bíblia mostra, né? Mesmo no episódio de Jesus criança, né? Ainda sendo no momento que ele é levado, apresentado ao templo, no templo aos sacerdotes, e também pela tradição judaica, as crianças até 12 anos de idade ainda estão sob a graça de Deus. Quando elas completam 12 anos, a partir dessa idade, elas já têm maturidade espiritual para escolherem. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos que prestar atenção em tudo que é ensinado, que é mostrado. Jesus, quando ele tinha essa idade, ele foi ser apresentado no templo para tomar uma atitude espiritual. Declarar a sua maturidade espiritual. E então nós depreendemos que até essa idade, 12 anos, as crianças estão sob a graça de Deus, né? Existe a crença que a criança tem que ser batizada porque se morrer ela vai morrer pagã. Não, nada disso. Ela tem que tomar, ter consciência do que acontece quando ela aceita ser batizada. Nessa idade já tem entendimento para isso. Então, Jesus Cristo, ele ensina qual é o fundamento da salvação, o pré-requisito fundamental. E é exatamente esse, o novo nascimento pelo arrependimento e pela declaração de fé nele.
Nós temos um exemplo assim, muito bem posicionado na Bíblia, né? Lá em Lucas 23, 43, desse momento de arrependimento, declaração de fé e salvação. O ladrão na cruz, lá de Lucas 23, 43, tem um relato que aquele ladrão apresentou arrependimento e creu, né, em Cristo Jesus. E Jesus falou assim: você vai estar comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação. Então, o batismo é complemento, né, da salvação. O batismo é para você testificar publicamente a sua decisão. O batismo é sinal da obra de Cristo na tua vida. O batismo, então, ele não é a salvação em si mesmo, nem o meio pelo qual nós somos salvos. O batismo não salva ninguém. Sem a verdadeira conversão, que é o arrependimento e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai entrar para ser batizado, né? Um pecador seco e sair um pecador molhado. A condição de salvação é crer em Cristo Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Jesus deu, né, essa tarefa aos seus discípulos, a tarefa de batizar. E lá em Mateus 28, 18, 20, Jesus falou a eles dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, ele deseja que todos se salvem. Deus quer a salvação de todo homem, toda pessoa. Ele quer, ele deseja isso, mas só que existe essa condição. Lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, está escrito assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus, do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. Crer na sua obra, crer que ele nasceu como homem, viveu como homem, sem pecado, que foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está como homem, assentado à direita de Deus Pai. Ele não está lá como um espírito, ele está como um homem, com o seu corpo glorificado. O corpo, o mesmo corpo que teremos quando nós formos arrebatados por Cristo Jesus na sua segunda vinda. Então, Jesus está à direita de Deus Pai como homem, e de lá ele intercede por cada um de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que conduz a Deus. Pela fé em Jesus, nós temos acesso total a Deus. A palavra, né, em Mateus 16, 24 e 28, está escrito assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus já aqui falando e profetizando sobre a sua segunda vinda, né? Essa profecia está para ser cumprida, né? Ela está relatada na Bíblia, mas está para ser cumprida e está próximo, né? Por todos os sinais que nós vemos no mundo. Praticamente deu nosso horário. Nós vamos parando por aqui hoje e amanhã, na graça de Deus, nós encerraremos esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa noite.